Pessoal, está gravando então. Boa noite a todos novamente, né? Nós estamos aí na aula de processo civil do quarto semestre do dia 22 de outubro, né, de 2020. E nas aulas antecedentes, a gente já havia começado uma matéria nova, que é a matéria intervenções de terceiro, né? E o material que a gente vai seguir, eu já encaminhei para vocês por WhatsApp e também já está disponível no Moodle da Unijares. Então, se vocês puderem pegar o material aí, já está disponível no Moodle e também foi encaminhado no WhatsApp. E nós já havíamos dado início aí à matéria intervenção de terceiro, analisando o pressuposto básico, né, para a gente conseguir, na verdade, entender o que é a intervenção de terceiro. E eu comentei com vocês que a intervenção de terceiro, ela tem um conceito bem simples, porque decorre do próprio nome, né? O nome decorre do conceito, é algo bem direto aí, nome e conceito, né? Que nada mais é do que a entrada de alguém que não seja parte dentro de um processo já em curso, né? E só faz sentido a gente estudar com profundidade essa intervenção de terceiro, essa entrada de alguém que não seja parte em um processo já em curso, quando a gente entende, na verdade, a ideia, né, de estabilização da lide. Por quê? Porque existe um determinado momento processual, que é a citação, em que se dá essa estabilização da lide. O que significa dizer que, a partir desse momento processual, que é a citação, a lide se torna estável, se torna imutável, né? Se torna imodificável. E ela só vai ser passível de modificação após essa estabilização se houver, então, intervenção de terceiro, né? A intervenção de terceiro, ela existe, ela se justifica por conta da estabilização da lide. Se não houvesse estabilização da lide, qualquer um podia entrar em qualquer momento, em qualquer processo. Mas não é assim, porque existe a estabilização subjetiva, existe a estabilização da lide. E essa estabilização da lide, ela torna a lide, torna o processo imodificável, né? Não pode mais ter modificação, não pode entrar mais partes naquele processo, exceto nos casos de intervenção de terceiro, né? Então, o pressuposto básico para a gente entender a intervenção de terceiro é saber que nos processos ocorrem estabilização da lide. Existe um momento, então, processual, que é a citação, que impede o ingresso de novas partes aí, exceto se houver intervenção de terceiro. E a gente tinha analisado, então, esse fenômeno da estabilização da lide, como previsto no Código de 73 e como previsto no Código de 2015. E aí, então, a gente pode entrar, a partir de agora, no estudo de forma mais aprofundada aí do conceito, não do conceito, do Instituto, né, Intervenção de Terceiro. Então, a gente vai entrar, a partir de agora, no estudo de forma aprofundada do Instituto Intervenção de Terceiro. Bom, pessoal, o pressuposto a gente já viu, que é a estabilização da lide. Agora, a gente entra aí no estudo de intervenção de terceiro. E a primeira coisa que a gente precisa saber, claro, né, toda vez que a gente começa uma matéria nova, é o conceito, né? E o que é intervenção de terceiro? Terceiro é um ingresso intervenção de terceiro é um ingresso de um terceiro. E o que é terceiro? Todo mundo que não é parte em um dos polos de uma demanda já em curso. Intervenção de terceiro nada mais é do que o ingresso de alguém que não seja parte em um dos polos de uma demanda já em curso. Pessoal, importante, né? Importante. Veja, o termo terceiro,
ele não denomina alguém em específico, né? Ele não denomina alguém em específico. O termo terceiro, para a gente, é um substantivo coletivo. Por quê? Porque ele denomina, na verdade, toda uma classe de pessoas que não sejam parte de um determinado processo, né? Então, terceiro, para a gente, não é alguém específico, né? É um gênero, é um substantivo coletivo. Terceiro significa todo aquele que não seja parte de um determinado processo. Pessoal, eu estou frisando esse ponto da matéria porque era algo que eu tinha dificuldade para entender, né? Quando eu estudei essa matéria na graduação, eu tinha dificuldade em entender. Eu sempre ficava me perguntando, nossa, por que o professor fala terceiro? Por que ele não fala alguém específico? Por que ele não dá nome? Porque não tem, né? Não tem. Termo terceiro não significa alguém específico. Termo terceiro é um gênero, é todo aquele que não tenha, que não seja parte de um determinado processo. Bom, segunda coisa importante do conceito. Olha só, essa intervenção de terceiro, ela vai promover o ingresso desse terceiro, né, que é qualquer pessoa que não seja parte, em um dos polos da demanda, em um dos polos da demanda. E a gente já sabe que toda e qualquer demanda, todo e qualquer processo, ela tem dois polos. Ela tem o polo ativo, que é o autor, que é quem move o processo. E ela tem o polo passivo, contra quem se move esse processo, contra quem é movido esse processo. E quando a gente diz que a intervenção de terceiro é o ingresso de terceiro em um dos polos, plural, das demandas, significa que esse terceiro vai poder entrar tanto no polo ativo quanto no polo passivo da demanda. Ou seja, somando-se ao autor ou então somando-se ao réu. Ao réu. Tanto faz, né? É possível a intervenção de terceiro tanto no polo ativo, somando-se ao autor, quanto no polo passivo, somando-se ao réu. Não tem problema nenhum. Admite, então, intervenção de terceiro ativa e admite-se também intervenção de terceiro passiva, né? No polo passivo da demanda aí. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas por que, né? Por que esse terceiro, e entendendo o terceiro como alguém que não seja parte, iria intervir no processo, iria entrar num processo? Porque ele tem algum interesse jurídico naquele processo. O terceiro, ele vai entrar no processo porque ele tem algum interesse jurídico naquele processo. Pessoal, e veja, da mesma forma que o termo terceiro é um gênero, é ampliado, é abstrato de certa forma, porque pode ser qualquer pessoa, o termo interesse jurídico também é propositadamente genérico, ampliativo, abstrato. Porque por interesse jurídico significa qualquer tipo de interesse. Qualquer tipo de interesse. Então, se o terceiro tem algum tipo de interesse, tem algum interesse no que está sendo discutido dentro do processo, ele pode sim intervir nesse processo, ele pode sim entrar nesse processo aí, né? Então, interesse jurídico também é genérico, também é abstrato. E eu tinha dificuldade também para entender o que é interesse jurídico, né? Porque eu sempre pensava, nossa, o professor fala interesse jurídico, mas qual é o interesse jurídico? Por que o professor não define esse interesse jurídico? Porque não tem como definir,
pode ser qualquer tipo de interesse naquele processo. Pode ser interesse econômico, pode. Pode ser até, de certa forma, algum interesse afetivo a uma determinada parte que justifica o ingresso daquele terceiro dentro do processo, né? Então, a gente, e quando eu digo a gente, é a ciência processual. Ela não tem condições de pré-definir o que é esse interesse, porque pode ser qualquer um, e propositadamente pode ser qualquer um, ou há de ser qualquer um. Porque o processo, né, os processos, eles refletem N situações, né, da vida diária das pessoas, N conflitos sociais. E também, se são N conflitos, né, uma pluralidade imprevista e imprevisível até de conflitos, também não dá para previamente prever ou definir quais serão ou que serão interesses jurídicos, né? Então, realmente é algo abstrato e foi feito para ser abstrato para poder prever, né, e permitir o ingresso em M, né, em qualquer situação aí, né? De modo que a gente também não tem um interesse pré-definido. Interesse jurídico é qualquer tipo de interesse. Pode ser econômico, pode ser até afetivo, que justifique o ingresso desse terceiro dentro do processo, né? O que a ciência processual consegue, no máximo aí, dar nome um pouquinho mais bonitinho aí, né? Dar uma definição um pouquinho mais bonitinho. Mas veja que também é uma definição bastante abstrata, porque é propositadamente abstrato. Olha só, interesse jurídico, pessoal, é, de alguma forma, sofrer algum tipo de efeito decorrente daquele processo ou daquela decisão judicial. Então, se um terceiro, alguém que não seja parte, puder sofrer algum tipo de efeito de um processo ou de uma decisão judicial, ele tem suficiente interesse jurídico para intervir naquele processo, para entrar naquele processo. Então, ele não é parte, ele é terceiro, mas como ele pode vir a sofrer efeitos do processo ou da decisão, ele pode, então, entrar naquele processo, ele pode, então, intervir naquele processo. E veja que, pessoal, esse interesse jurídico, né? É esse interesse jurídico que justifica não apenas a entrada do terceiro, né? A intervenção do terceiro num processo já em curso, mas que justifica também em que polo o terceiro vai entrar. Se o interesse jurídico é correlato aos interesses do autor, esse terceiro vai intervir no processo no polo ativo, junto com o autor. Agora, se esse interesse jurídico é correlato ao réu ou aos interesses do réu naquele processo, esse terceiro vai ingressar, vai intervir no processo no polo passivo, junto ao réu. Então, o interesse jurídico justifica a intervenção e também em qual dos polos vai haver a intervenção de terceiro. Se há interesse jurídico, o interesse jurídico é correlato, né, refere-se ou está mais próximo aos interesses do autor, o terceiro intervém no processo e vai parar junto com o autor, né, compondo, então, o polo ativo da demanda. Agora, se esse interesse jurídico do terceiro ao processo é correlato aos interesses do réu, é mais próximo ao interesse do réu, o terceiro intervém e aí ele vai para o polo passivo, ele vai compor o polo passivo junto com o réu, né? Então, veja, tudo depende do interesse jurídico. É o interesse jurídico que justifica a intervenção de terceiro
e é o interesse jurídico que justifica em qual dos polos essa intervenção vai ocorrer, se junto com o autor ou se junto com o réu. Ai. Pessoal, e é mais raro, mas é possível que esse terceiro tenha interesse no processo, porque ele pode vir a sofrer efeitos daquele processo ou da decisão judicial. Só que os interesses, o interesse jurídico desse terceiro não é nem correlato ao autor e nem correlato ao réu. Na verdade, olha só, há um interesse jurídico naquele processo, porque pode sofrer efeitos do processo ou da decisão judicial, mas contra o autor e contra o réu. Contra o autor e contra o réu. Ainda assim, tem interesse jurídico. Contra o autor ou contra o réu, mas tem interesse jurídico. E se tem interesse jurídico, ainda assim, é possível esse terceiro ingressar dentro do processo, ingressar no processo. Só que aí, ele não vai nem junto ao autor e nem junto ao réu, né? Ele acaba tendo uma participação separada, né? Ele se torna uma parte autônoma dentro desse processo. Mas é possível que isso ocorra também, né? É possível que isso ocorra também. E a gente vai ver quando que isso acontece, né? Em que casos que isso acontece e como se procede caso isso vier a acontecer. Mas, né, nessa noção inicial, nessa noção introdutória, a gente tem que ter em mente que o interesse jurídico justifica a intervenção ou junto com o autor ou junto com o réu, mas também se o interesse for contraposto, oposto, essa é a palavrinha, daqui a pouco a gente volta a isso, for oposto tanto contra o autor quanto contra o réu, ainda assim o terceiro vai poder entrar naquele processo, mas ele vai ter uma participação separada do autor e separada do réu, né? Ele vai se tornar uma parte autônoma, né? O terceiro se torna uma parte autônoma dentro do processo. E aí a gente vai ver, então, como isso se procede, Mas marquem a palavrinha aí, pessoal. Nesse caso, de terceiro contra o autor e contra o réu, a gente fala que o terceiro se opõe, né? O terceiro se opõe ao autor, se opõe ao réu, mas está dentro do processo, né? Como uma parte autônoma, dentro do processo. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida referente a isso? Fiquem à vontade. Ninguém? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, na hora da prova pode perguntar ou não? Não, né? na hora... Não. Então tá bom. É melhor que não, né? Que aí o professor não sabe responder, complica, né? O professor dá a resposta errada, fica pior, né? Não, Então, o professor responde certo até de outras matérias. Esse é o cara. Imagino, né? Que é isso? Então não pergunta para o professor na hora da prova, porque se responde errado, fica pior, né? Bom, pessoal, vamos seguir, então. Então, a gente viu que a intervenção de terceiro é o ingresso de um terceiro, e o que justifica essa intervenção de terceiro é o interesse jurídico, né? E que interesse jurídico são os N, né, possíveis interesses que a gente vier a imaginar na realidade fática, né? E, né, a gente não tem como prever que os conflitos sociais são inúmeros aí, né? Como dizem, né, que duas coisas não têm limite, né? E uma delas é a estupidez humana, né? A estupidez humana, para criar conflitos na sociedade, não tem limites. Então, os conflitos sociais também são inúmeros aí. Então, a gente não tem como prever esses interesses, né? Então, realmente é algo abstrato, né?
eu só consegui, e quando eu tive essas aulas, eu não conseguia entender por que era tão abstrato. Né? E depois que eu vim entender que realmente é abstrato, porque tem que ser, né? Não tem como o legislador, o jurista, se antecipar aos inúmeros conflitos sociais que podem surgir. Né? E uma prova disso é o momento social que a gente está vivendo. Né? Acho que ninguém, por mais antigo que seja, né, para não dizer velho, por mais antigo que seja, nem o professor Guilherme pensou que ia viver uma pandemia, né, de proporções tais como a gente está vivendo. E, claro, a partir dessa uma situação imprevista, né, até imprevisível para a gente, surgiu inúmeros conflitos sociais, né, coisa que a gente não imaginava anteriormente. Né? E, claro, né, a ciência processual ela tem que estar apta a abarcar os inúmeros conflitos sociais que surgirem, né, ainda que imprevistos ou imprevisíveis. Então, a gente trabalha com, né, dentro da ciência processual, com alguns conceitos bastante abstratos aí, né, proposital. Bom, mas, né, por que se justifica permitir que alguém que tem algum tipo de interesse entrar dentro do processo, né? Voltando aí, né, regredindo ao infinito, indo buscar a origem mesmo, né? Por que a gente permite que alguém que tem algum tipo de interesse entre dentro de um processo que já está em curso? Pessoal, o que justifica, na verdade, né, a base, a pedra fundamental de toda essa construção desse instituto da intervenção de terceiro são esses 3 princípios processuais que vocês já estudaram, né, na teoria geral do processo, que é o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Porque ninguém pode ser prejudicado sem ter direito à ciência, possibilidade de manifestação e o mais lindo de todos os direitos, defesa. Ninguém pode ser prejudicado, né, processualmente falando, sem ter direito à ciência, a possibilidade de se manifestar a respeito e, claro, né, a possibilidade de se defender. E se aquela pessoa que pode eventualmente sofrer efeitos, que pode até ser prejudicada pelo processo, não pudesse entrar no processo, se manifestar no processo, se defender no processo, ela acabaria sendo prejudicada sem poder fazer nada a respeito, né? Sem poder fazer nada a respeito. E, claro, isso não é possível em um Estado democrático de direito, em um Estado que se pauta pelo devido processo legal, pela ampla defesa e pelo contraditório, né? De modo que alguém só vai poder, de fato, sofrer efeitos de um processo né, claro, até ser prejudicado eventualmente por aquele processo, se tiver garantido o direito de intervir naquele processo, entrar naquele processo, se ter ciência, manifestar e se defender dentro do processo. Né? Veja, eu não estou dizendo que o terceiro é obrigado a fazê-lo. Não estou dizendo que ele é obrigado a fazê-lo. Eu estou dizendo que o Estado, que o processo, tem que dar possibilidade, né, tem que dar ao menos possibilidade desse terceiro intervir no processo, tendo ciência, possibilidade de manifestação e defesa. Possibilidade o Estado tem que garantir. Se o terceiro vai querer ou não, são outros 500. São outros 500. Mas, ao menos possibilidade, o Estado tem que dar a esse terceiro. Porque ninguém pode ser prejudicado sem ter direito à ciência, manifestação e defesa. Se o terceiro vai exercer esse direito de ciência, manifestação e defesa, né? Se o terceiro vai intervir de fato ao processo, são outros 500.
mas ao menos o direito de intervenção em homenagem ao devido processo legal, à ampla defesa e o contraditório, esse terceiro tem que ter, né? Se ele vai exercer ou não, outros 500, mas o direito ele tem que ter garantido. Se não, nós não estaríamos em um Estado democrático de direito, nós não teríamos devido processo legal, nós não teríamos ampla defesa e nós não teríamos contraditório aí. Pessoal, olha só, vou fazer uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Quando vocês forem estudar direitos humanos, né, e uma parte de direitos humanos vocês já estão estudando com a professora Vânia, né, que são direitos fundamentais, vocês vão ver que, na verdade, existe, dentro de todo e qualquer direito humano, dois direitos, né? Dentro de todo e qualquer direito humano, a gente tem dois direitos, né? E quem fala isso para a gente é um professor espanhol, é o Jesus Lima Torrado, né? O Jesus Lima Torrado. E esse professor espanhol, Jesus Lima Torrado, ele fala o seguinte: existem direitos humanos imediatos e existem direitos humanos mediatos. Imediato é o que vem de cara. E imediato é o que está por trás, mas fundamentando tudo, né? E ele fala que direito humano imediato, né, são os bens da vida. Então, direito à vida, direito à propriedade, direito à integridade física, direito à integridade psicológica, né? Direito à liberdade, direito à igualdade, né? E uma lista imensa de direitos aí, né? Vocês estão estudando com a professora Vânia, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º da Constituição Federal. Mas Jesus Lima Torrado vai além. E ele fala que, além desses direitos humanos imediatos, todos eles têm a mesma base, a mesma pedra fundamental por trás, fundamentando todos e cada um deles, que é o direito humano imediato da dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. De modo que é brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? É brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Se a gente quiser fundamentar algum direito humano, em última análise, a gente fundamenta todo e qualquer direito humano na dignidade da pessoa humana. Então, se você não sabe como fundamentar um direito humano, ou qual é o direito humano imediato protegido, você vai falar que se fundamenta na dignidade da pessoa humana, né? E a dignidade da pessoa humana, então, ela serve para tudo, né? Essa é a brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? A dignidade da pessoa humana, ela serve para tudo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso numa aula, né? Numa exposição, não sei se é aula, mas uma exposição aí de processo civil. E, mais especificamente, intervenção de terceiro. Pelo seguinte, pessoal, no processo civil, nós temos também a nossa dignidade da pessoa humana, que serve para tudo, né? Que é o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, né? Então, todo e qualquer instituto jurídico, né, de direito processual e das ciências processuais como um todo, e, claro, do processo civil, a gente sempre vai conseguir fundamentá-lo, ainda que indiretamente, ainda que buscando a pedra fundamental dele, nesses três princípios que a gente comentou, que está selecionado aí na tela de vocês. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, né? Tudo dentro da ciência processual se fundamenta, tem como pedra fundamental o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Então, esses três princípios processuais, né, essa tríade de princípios processuais aqui, no processo a dignidade da pessoa humana. Serve para tudo, fundamenta tudo aí. Inclusive, no nosso caso, a intervenção de terceiro. Né? Então, o Instituto aqui, em intervenção de terceiro, ele tem, como todo e qualquer instituto em ciência processual,
como base, como pedra fundamental, como garantia, como razão de existir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Pessoal, então, como dica, toda vez que vocês forem fazer um trabalho aí dentro de ciência processual, quem eventualmente for defender TCC ou fazer um artigo dentro de ciência processual, o pontapé inicial é sempre buscar devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e a partir da exposição, né, dessa tríade de princípios, partir para o instituto que vocês vão trabalhar, mas sempre ligando o instituto que vocês vão trabalhar com essa tríade principiológica aí, né? Então, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Sempre fazer isso. Parte aí dessa tríade, parte da Constituição, e aí vai para o Instituto Processual propriamente dito, né? Fazendo a ligação, justificando a existência do Instituto com base nesses princípios, nessa tríade de princípios aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Tranquilo ou não, né? Tá tranquilo? Fiquem à vontade. Não? Tranquilo? Bom. Tá tranquilo. Beleza. E qual que é o resultado, pessoal? Qual que é o resultado da intervenção de terceiro? Gente, se terceiro é alguém que não seja parte, e a intervenção de terceiro permite que esse terceiro ingresse no processo, entre no processo, de cara a gente tem um resultado, a gente tem um efeito, que é a ampliação subjetiva da lide. A ampliação subjetiva da lide. Toda intervenção de terceiro, ela promove uma ampliação subjetiva da lide. Por quê? Porque o terceiro entra no processo, de modo que a gente vai ter um novo sujeito processual. Um novo sujeito processual. E tendo um novo sujeito processual, houve, então, claramente, uma ampliação subjetiva da lide. No aspecto pessoal, no aspecto de sujeitos, no aspecto de pessoas dentro do processo, toda intervenção de terceiro gera uma ampliação subjetiva da lide. Porque o terceiro que não era parte entra no processo. Entra no processo. Pessoal, claro que a forma desse ingresso e a forma dessa ampliação subjetiva da lide vai depender do interesse e, a partir do interesse, vai depender também da modalidade de intervenção de terceiro. Isso a gente vai analisar depois. Mas fato é que toda intervenção de terceiro, ou toda e qualquer modalidade de intervenção de terceiro, sempre gera uma ampliação subjetiva da lide. Porque terceiro não faz parte do processo, e com a intervenção de terceiro, terceiro passa a fazer parte do processo. Então, amplia-se o aspecto pessoal daquele determinado processo aí, gerando uma ampliação subjetiva da lide. Agora, pessoal, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Por quê? Porque é um vício da oralidade, né? É um vício da oralidade e que às vezes a gente encontra até em livro escrito dessa forma, que a intervenção de terceiro gera uma ampliação subjetiva da lide, porque o terceiro ingressa na lide. Até aí está perfeito. Até aí está perfeito. Só que agora vem o erro. Tornando-se parte. Tornando-se parte. E isso não é correto.
Isso não é correto. Por quê? Pelo seguinte, toda intervenção de terceiro gera uma ampliação subjetiva da lide, porque o terceiro, que não era parte, ingressa no processo. Ingressa no processo. Até aí não há dúvida. Gerando, então, uma ampliação subjetiva da lide. Agora, não necessariamente esse terceiro vai se tornar parte. Não necessariamente esse terceiro vai se tornar parte. Não há dúvida que gera uma ampliação subjetiva da lide. Só que esse terceiro pode vir a ser parte ou não. Pode vir a ser parte ou não. Ele ingressa no processo, mas ele pode vir a ser parte ou não, né? Aí, o ingresso dele não quer dizer que ele necessariamente se torna parte do processo. E se ele, terceiro, que ingressa, vai se tornar parte ou não, vai depender da modalidade de intervenção de terceiro, né? Então, quando a gente generaliza, dizendo que a intervenção de terceiro faz o terceiro ingressar no processo, tornando-se parte, nós estamos, na verdade, errando, né? A gente está dizendo além do que poderia dizer. A intervenção de terceiro, ela faz o terceiro ingressar no processo. Isso é verdade. Gerando ampliação da lide. Isso é verdade também. Porém, se ele vai ser parte ou não, não dá para saber, porque dependerá da modalidade de intervenção de terceiro. Algumas modalidades de intervenção de terceiro permitem o ingresso desse terceiro como parte. Então, ele realmente se torna parte no processo. Agora, existem outras modalidades de intervenção de terceiro que até permitem o ingresso do terceiro, mas esse terceiro ingressando, ele não se torna parte. Né? Então, tomem muito cuidado. A intervenção de terceiro permite o ingresso, mas se ele vai ser parte ou não, depende da modalidade de intervenção de terceiro. Algumas modalidades permitem o ingresso, tornando parte. Outras modalidades até permitem o ingresso, mas não torna aquele terceiro parte, ou aquele ex-terceiro, né? Porque ele deixa de ser terceiro, porque ele passa a ser sujeito do processo, né? Mas não se tornará necessariamente parte aí. Pessoal, e eu estou fazendo essa observação porque essa observação ela ganhou força, né? Ela ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, né? Até o Código de 2015, né? E portanto, durante a vigência do Código de 73, a gente não precisava fazer essa observação, porque no Código de 73 as modalidades de intervenção de terceiro, assim, na ampla maioria, tornava o terceiro parte, tornava realmente o terceiro parte. Então, quando se dizia oralmente ou em livro que a intervenção de terceiro permitia o ingresso do terceiro, gerava uma ampliação subjetiva e tornava o terceiro parte, no Código de 73 era correto, né? No Código de 73 era correto. Porém, veio o Código de 2015 e o Código de 2015 alterou essas intervenções de terceiro, né? E essas alterações aí impedem que a gente diga hoje que a intervenção de terceiro necessariamente vai tornar o terceiro parte, né? O ingresso do terceiro será sempre na forma de parte. No Código de 2015, não, né? No Código de 2015, a gente tem que fazer a separação.
Porque no Código 2015, algumas modalidades realmente permitem o ingresso do terceiro, tornando-o parte, enquanto que outras modalidades, né, não vão até permitir o ingresso de terceiro, mas esse terceiro não se tornará parte do processo. E, pessoal, a grande modificação do Código de Processo Civil de 2015, que alterou toda essa generalização que a gente fazia antes, foi a previsão do amicus curiae, né? Do amicus curiae, que é essa intervenção de terceiro que está selecionada em azul aí na tela de vocês, né? Por quê? Porque o amicus curiae é uma intervenção de terceiro prevista pelo Código de 2015, permitindo o ingresso de terceiro. Mas no amicus curiae, o terceiro não se tornará parte, né? O terceiro, de modo algum, se tornará parte, né? E é por isso, então, que quando o Código de Processo Civil de 2015 previu o amicus curiae, e no amicus curiae o terceiro até ingressa, mas não se torna parte, é que a gente não pode mais generalizar, dizendo, né, como se dizia anteriormente, que a intervenção de terceiro tornará o terceiro parte. Não mais, né? Hoje, a resposta é uma resposta dominical, dominiciana, né? Do nosso querido professor Domingos aí. Depende, né? Depende. Depende da modalidade de intervenção de terceiro, né? E no amicus curiae, né? No amicus curiae, o terceiro ingressa, mas o terceiro não se torna parte desse processo aí. E a gente vai, mais para frente, estudar o que é o amicus curiae, né? E é bem legal o amicus curiae. Se a gente for aprofundar mesmo o estudo do amicus curiae, tem muita coisa para estudar e tem muita coisa ainda para escrever sobre amicus curiae. Então, já fica aí a dica, já fica aí a sugestão, se alguém quiser fazer um artigo, se alguém já quiser pensar no TCC aí, na área de processo, o amicus curiae é um instituto bem legal para se pesquisar, para se escrever sobre ele. Bom, pessoal, e com isso, a gente terminou esse primeiro resultado do amicus curiae, não, né? De todas as intervenções de terceiro. Que as intervenções de terceiro, todas elas, sem exceção, geram uma ampliação subjetiva da lide. Porque todas elas permitem o ingresso de alguém que não seja parte, né? E aí esse terceiro, então, o ex-terceiro, vai entrar dentro do processo, vai se tornar um sujeito processual, podendo ser parte ou não, né? Então, ele se torna um sujeito processual, podendo ser parte ou não, né? Bom, e a gente pode, então, agora evoluir um pouquinho no nosso estudo, né? Ainda referente ao resultado, ainda referente aos efeitos da intervenção de terceiro. Por quê? Porque algumas modalidades de intervenção, veja, não são todas, algumas modalidades de intervenção permitirão também uma ampliação objetiva da lide. Algumas modalidades de intervenção permitirão também uma ampliação objetiva da lide. Pessoal, antes da gente entrar no conceito do que é a ampliação objetiva da lide, observem só. Vejam só. Toda modalidade de intervenção de terceiro, gerará sempre ampliação subjetiva. Toda intervenção de terceiro, não tem exceção, gera sempre
ampliação subjetiva, que traz um sujeito novo para dentro daquele processo. Mas algumas modalidades, portanto, não são todas, algumas modalidades, além da ampliação subjetiva, gerará também ampliação objetiva da lide. Todas geram ampliação subjetiva, algumas, além da ampliação subjetiva, geram também ampliação objetiva da lide. Né? Então, veja, pessoal, no tocante à ampliação subjetiva, a gente até generaliza, porque todas as intervenções de terceiro geram ampliação subjetiva. Porém, no tocante à ampliação objetiva, a gente não pode generalizar, porque algumas modalidades gerarão também ampliação objetiva, enquanto outras modalidades não irão gerar ampliação objetiva. Até gera ampliação subjetiva, mas não irão gerar ampliação objetiva da lide. E aí vocês vão me perguntar, professor, o que é ampliação objetiva da lide? O que é ampliação objetiva da lide? Que algumas modalidades de intervenção de terceiro geram e outras modalidades não geram. O que é ampliação objetiva da lide? Pessoal, ampliação objetiva da lide nada mais é do que apresentar pretensões novas. Ampliação objetiva da lide nada mais é do que apresentar pretensões novas. E aí vocês vão me perguntar, o que é pretensão nova? São novas causas de pedir e novos pedidos. Novas causas de pedir e novos pedidos. Se o terceiro ingressar e não fazer pedido novo, se contentar com os mesmos pedidos que já foram feitos pelas partes anteriores, nós não teremos ampliação objetiva. Nós teremos ampliação subjetiva, porque o terceiro entrou. Mas como ele não fez pedidos novos, ele já se contentou com o que já tinha sido pedido pelas partes, nós não temos ampliação objetiva da lide. Agora, se esse terceiro ingressa e, portanto, gera sempre ampliação subjetiva, mas ele não está contente, ele não está satisfeito com os pedidos que foram feitos pelas partes, e ele então amplia esses pedidos, ou seja, faz pedido novo, pede coisa nova, pede coisa além do que tinha sido pedido até então, além da ampliação subjetiva, esses pedidos novos, esses pedidos além, vão gerar também ampliação objetiva da lide. Eu Pergunta. Deixa eu só fazer a sim, brincadeira. Só deixa eu fazer a brincadeira. Eu costumo brincar, pessoal, que a intervenção de terceiro, quando, além da ampliação subjetiva, que isso tem em todas, gera também uma ampliação objetiva da lide, é o famoso chegar chegando do terceiro. Porque ele chega, ele entra e, não contente, ele faz pedidos novos. Ele chega chegando. Ele não chega tranquilo e fica por aquilo mesmo, né? Ele chega e faz pedido. Eu quero isso, eu requeiro isso. E se tiver requerimento do terceiro, tem pedido novo. Se tem pedido novo, tem pretensão nova. E se tem pretensão nova, tem ampliação objetiva da lide
aí, né? E, claro, isso vai depender da modalidade de intervenção de terceiro. Tem modalidade que o terceiro chega, mas fica por isso mesmo, não faz pedido, não requer nada. Isso gera apenas ampliação subjetiva. Mas vai ter modalidade também que o terceiro chega chegando, chega requerendo, chega fazendo pedido. E aí, além da ampliação subjetiva, vai ter também ampliação objetiva da lide. Aí. Então, teorema dominical, teorema dominiciano aí, depende da modalidade de intervenção de terceiro. E a gente vai estudar essas modalidades daqui a pouco. Pessoal, eu ia dar um exemplo, mas antes de eu dar exemplo, deixa eu dar a palavra para o Luciano, que às vezes a pergunta dele permite que a gente dê exemplo também. Então, Luciano, se você quiser fazer alguma pergunta, se manifestar, fique à vontade aí. Primeiro, desculpa a interrupção aí, professor. Imagina. Eu acho que essa pergunta é aquela que chegou agora sentando na janelinha. Primeiro que gera intervenção, gera ampliação objetiva, né? Tá chegando agora e quer sentar na janelinha. Mas lembra quando o senhor comentou que no momento que a pessoa entra, se ela não entrou desde o início, no momento que ela entra, tudo que foi feito para trás, ela tem que aceitar e continuar. Ela pode mudar até causas de pedir? Eu fiquei meio perdido. Isso não está na petição inicial, ou eu entendi mal o que o senhor explicou? Você entendeu certo, mas você usou o termo errado. E aí o uso do termo eu acho que vai esclarecer. Você falou o seguinte, a pessoa entra e quer sentar na janelinha, né? E aí ela quer mudar a causa de pedir. Veja, a palavra não é mudar, a palavra é ampliar, é acrescentar, né? Então ela não está mudando aquilo que já foi posto, ela está acrescentando, né? Causa de pedir, portanto, fatos novos, alegação, direitos novos e, consequentemente, pedidos novos. Mas não é uma mudança do que já está posto, né? Não é propriamente uma mudança do que já está posto, é uma ampliação, né? Então, o que você falou está correto, né? Não tem erro algum, né? A pessoa entra e o que já foi feito ela não vai poder alterar. Agora, a depender da modalidade de intervenção de terceiro, e se essa modalidade de terceiro permitir, então, uma ampliação objetiva da lide, ela vai trazer alegações novas, né? Ampliando, né? Permitindo um aprofundamento da visão ou permitindo uma ampliação dessa visão. Mas não que ela vá alterar, modificar, jogar por terra o que já foi feito, né? Por isso que o termo é ampliação objetiva da lide. Não é mudança objetiva da lide, não é negativa objetiva da lide, é ampliação. Ela pega o que está feito e ela amplia, ou eventualmente dá até uma outra perspectiva, mas não que ela vá alterar o que já está estabelecido anteriormente aí. É por aí, é ampliação objetiva da lide, não é mudança. E quando a gente entrar nas modalidades, aí sim a gente vai ver os interesses, as pretensões e de forma que e qual é a forma que essa pretensão é exercida, que essa ampliação é exercida aí. Deu para pegar, Luciano? Agora, propriamente, né, em concreto, a gente vai ter que aguardar as modalidades, porque já então, mas, por exemplo, professor, o que eu considerei uma ampliação? E aí que eu queria que o senhor me corrigisse. Eu entrei só com percas e danos. Mas cabe percas e danos não. Reparação material. Mas cabe percas e danos. Eu posso fazer essa ampliação? É isso que eu fiquei perdido. Isso seria uma ampliação ou seria uma mudança da causa de pedir? Na verdade, olha só. No caso concreto. Ou não está na hora de perguntar isso ainda? Vamos esperar um pouco. É difícil te responder porque, na verdade, você fez um pedido objetivo em relação a pedido, né? Só que, como eu disse,
O que vai justificar tudo isso aqui é o interesse. Então, se você não me der um interesse, eu não consigo te responder se cabe a intervenção, se pode alterar ou se não pode, né? Então, veja, o nosso enfoque para trabalhar essa questão, ela vai depender sempre do interesse. E o interesse vai direcionar para a gente, para uma modalidade de intervenção de terceiro. Então, se a gente não tiver o interesse, a gente não consegue verificar a modalidade e dar exemplo. Não, Né? perfeito, professor. Então, vou esperar avançar um pouco mais a aula. Vai ter Obrigado. que aguardar a modalidade, o interesse para a gente entrar nas modalidades. Tá, obrigado, A gente professor. está trabalhando, de forma geral, ainda bastante conceitual, de forma bastante conceitual, porque quando a gente entrar nas intervenções de terceiro, e para diferenciar uma modalidade de intervenção da outra modalidade, eu vou ter que falar, essa gera uma ampliação subjetiva, essa gera uma ampliação objetiva. E aí vocês vão ter que saber o que é cada uma delas. Né? Então, a gente ainda está na fase conceitual, vendo os pressupostos para conseguir entrar daqui a pouco nas modalidades e conseguir entender e ter uma dinâmica um pouco melhor, mais rápido, né, nas modalidades aí. Né? A gente ainda está na pedra fundamental. Né? Pessoal, o professor Esquina também levantou a mão e depois o especiato. O professor, esse recurso, esse expediente, esse instituto da possibilidade de um terceiro ingressar na lide, a lide é o processo em si, né? Isso. Ele é do conhecimento, evidentemente, de todo operador do direito. Mas me parece que não é do conhecimento do povão, né? Porque se assim fosse, ou se assim for, sempre vai haver um terceiro interessado em alguma dos lados, né? Ativo ou passivo, ou ele mesmo, como o senhor colocou aí na terceira hipótese, né? Não, era essa a minha questão, minha pergunta. Gente, assim, claro, como eu disse para o Luciano, para a gente conseguir evoluir um pouquinho aqui, né, e sair da pedra fundamental, a gente vai ter que ver os interesses, e o interesse vai justificar cada uma das modalidades. Mas, respondendo à pergunta do professor Esquina, é muito comum intervenção de terceiro, né? Não é algo raro, não é algo raro, é algo bastante comum nos processos, né? É bastante comum. Então, e essa ordinariedade aí, digamos assim, que faz com que a gente estude intervenção de terceiro já no começo do estudo das ciências processuais, porque pode dar a impressão que é algo raro, que é algo difícil de acontecer, e não é algo comum. Claro que não chega a ser algo que ocorre em todo e qualquer processo. Não chega a ser algo que ocorre em todo e qualquer processo. E acredito, na linha do professor Esquina, por desconhecimento, né? Por desconhecimento. E também porque, veja só, todo mundo que perde um processo tem que pagar as custas da sucumbência. E se você até tem interesse, mas não ingressa, você pode até vir a perder, mas você não vai ter que pagar. Agora, se você, tendo interesse e ingressa, se você perder e ingressou, você vai ter que pagar também, né? Então, por isso que eu disse no começo que a ideia da ciência processual, dentro do Estado democrático de direito, é dar a possibilidade, o que não quer dizer que ela vai ocorrer, né? Que ela vai ser que esse direito de ingressar vai ser exercido. Por quê? A ciência processual te dá a possibilidade. E na linha do que o professor Esquina falou, é sim amplo e é sim algo bastante comum que ocorra nos processos. Mas não vai ocorrer em todos. Não porque não tem essa possibilidade, não porque não tem esse direito. A possibilidade, o direito tem, mas as pessoas optam, às vezes, em não exercê-lo. Porque se exercer e entrar no processo e perder, paga ônus da sucumbência. Então, vai pagar custas processuais, encargos e honorários de sucumbência, né? Então, eventualmente, até como uma estratégia processual,
às vezes é melhor se omitir, né? Às vezes é melhor se omitir. Você descobre que tem um processo, você até tem interesse, só que a chance de ganhar é baixa, que você fala, pô, na linha do que falou o Luciano, eu vou entrar, mas vou pegar o processo do jeito que está. A chance de ganhar é baixa. Muito provavelmente eu vou perder. Então, sabe de uma coisa? Estratégia processual, eu não vou entrar. Perdido por perdido, eu estou fora. Se eu estou fora, eu posso até perder, mas não vou ser condenado às custas processuais, a honorários. Né? E eu opto, então, a ficar de fora. Né? Então, pode ser por desconhecimento que a pessoa não ingressa, mas pode ser também por estratégia processual, né? Para não perder mais ainda, para não ter que colocar dinheiro bom em algo perdido aí. Né? Mas acontece, né? Não é algo raro, pelo contrário, é algo comum que ocorra em processo. Mas não vai ter em todos, ou por desconhecimento ou por estratégia processual de não perder mais, né? De não perder mais. E não sei se eu respondi para o professor Esquina, mais detalhes, claro, vai depender do interesse da modalidade de intervenção de terceiro, mas o pano de fundo é esse. A ideia é dar direito, né? O direito está lá. Se você vai exercer ou não, você escolhe no caso concreto aí. Oi, professor, fique à vontade. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, hein? Que isso. E o especial também tinha levantado a mão. Professor, boa noite. Boa noite, especial. Eu estou observando na explicação e uma coisa que eu acabei assim, eu acho que eu peguei. Especial, ficou mudo. Não dá para te ouvir. Meu microfone tinha desligado sozinho aqui, não sei se eu bati em alguma coisa. Tá ouvindo agora, professor? Então, por que um terceiro entra na demanda, num dos polos, e não tem assim nenhum tipo de ação? Ele entra por quê? Por qual motivo? Que interesses que ele tem? E se esse mesmo terceiro que entrou na demanda, então, e não produziu nenhum tipo de ação, depois, quando ele formular algumas pretensões, se aí ele passa a ter uma ampliação objetiva, então é isso? Assim, o teorema dominical. Na verdade, tudo isso vai depender, né? Eu não tenho como te responder de forma genérica, porque tudo vai depender da modalidade de intervenção de terceiro. Olha só, cada tipo de interesse, né, e são N possíveis, eles vão ser direcionados, processualmente falando, a uma determinada modalidade de intervenção de terceiro. Então, a depender do tipo ou da forma de interesse, o terceiro que optar em ingressar, ele vai ter que escolher uma das modalidades que o código traz, né, que está disponível para a gente aí. Então, a modalidade vai depender do interesse. E, veja, a depender agora da modalidade, que a gente vai saber se aquela modalidade é obrigatória, e sendo obrigatória, o terceiro não terá depois oportunidade de mover uma ação autônoma, individual, ou se a modalidade é facultativa. E se for facultativa, ele não ingressa naquele processo, mas ele eventualmente poderá, no futuro, mover um processo só dele, um processo autônomo. Aí. E, olha só, dependendo da modalidade, olha que coisa maluca, mas é possível, dependendo da modalidade, aquele processo, mesmo o terceiro não integrando o processo, aquele processo pode até fazer coisa julgada para o terceiro. E se fizer, como é toda coisa julgada, ela vai impedir a propositura de uma ação futura, né? Então, depende da modalidade de intervenção de terceiro. A gente vai ver que tem modalidade que é facultativa, então pode ingressar ou não, e se não ingressar, naquele processo já em curso, move o seu depois. Tem modalidade que é obrigatória, a ponto de que, se o terceiro não ingressar, o juiz faz que ele ingresse. Né? A obrigatoriedade é tão grande
que se o terceiro não ingressar por si, o juiz vai mandar ele ingressar, né? E aí o Instituto Processual, que a gente já estudou, o juiz vai citar o terceiro. O juiz vai mandar citar o terceiro. E aí, o citado terceiro, ele, queira ou não, ele está dentro do processo, né? Ele entra no processo. E aí, né, claro, ele vai ter que discutir todos os fatos e os direitos correlatos a ele dentro daquele processo. Ele não vai poder mover um processo autônomo. Tem que ser naquele. Foi citado, vai ter que decidir naquele processo. E tem modalidade que o terceiro não vai fazer, pode entrar ou não, e se não quiser entrar, não é obrigado a entrar, o juiz não vai citá-lo, né? O juiz não vai citá-lo. Ele fica fora. Mas mesmo estando fora, aquele processo, mesmo sem a participação dele, vai fazer coisa julgada até para ele. E aí, mesmo ele não tendo feito parte do processo, mesmo ele em si não tendo discutido fatos e direitos dentro daquele processo, fez coisa julgada para ele, e aí ele não vai poder mover um processo autônomo, né? Por isso que eu volto a dizer, a intervenção de terceiro, ela trabalha no campo da possibilidade. O direito, a ciência processual, ele dá a possibilidade para o terceiro. Se ele vai exercer ou não, são outros 500, né? E, aprofundando um pouco, né, como eu disse agora, inclusive, ele pode não exercer o seu direito de ingresso no processo, o juiz pode não obrigá-lo a ingressar no processo, e ainda assim, aquele processo, sem a participação dele, fazer coisa julgada para ele, né? E aí ele não pode mover processo autônomo mais. Acabou. Acabou. Então, a gente trabalha na seara da possibilidade, o direito da possibilidade de ingresso. Se vai ingressar ou não, são outros 500. Mas, dando a possibilidade, para a ciência processual, já é suficiente. Então, tudo vai depender das modalidades de intervenção de terceiro aí, né? Tudo vai depender da modalidade. Eu sei que eu não respondi da forma que o especiato queria, né, com a profundidade que o especiato queria, mas é o que eu posso fazer nesse momento. Porque não entendi, professor. Eu entendi, porque agora quando você explicou dessa segunda vez aí, eu entendi. Nós temos que ver as modalidades para ver onde se encaixa cada uma desses nossos questionamentos, dessas nossas visões. Igual o Luciano falou, eu tinha entendido que ao formular algumas pretensões, mesmo que sejam diferentes, ela amplia, não retira aquela que está inicialmente já feita, né? Uhum. Eu acredito que seja assim. Mas tá bem, eu agradeço. Obrigado, professor. Imagina que isso, a gente vai aprofundar isso aí certinho nas modalidades. Pessoal, o exemplo que eu queria trazer nesse momento, né, que é ainda o momento inicial, é novamente o amicus curiae, né? É novamente o amicus curiae. Por quê? Olha só, o amicus curiae, que é uma intervenção, que é uma modalidade de intervenção de terceiro, ela, e como tal, sempre vai gerar ampliação subjetiva. Só que o amicus curiae, ele não gera ampliação objetiva, né? O amicus curiae gera ampliação subjetiva, mas o amicus curiae não gera ampliação objetiva da lide. Por quê? Olha que legal. O amicus curiae, e esse conceito, nada mais é do que a literalidade do próprio nome. O amicus curiae é o amigo da corte, né? Amicus curiae significa amigo da corte. Veja, ele não é amigo das partes. Ele é amigo da corte. Então, ele não está lá para fazer pedido ao juiz. Ele está lá para auxiliar o juiz. Ele está lá para auxiliar ao juiz. Então, veja, o amicus curiae ingressa no processo? Ingressa. Mas ele não está nem favorável ao autor, portanto, ele não está junto ao autor. E ele não está nem favorável ao réu. Então, ele também não está junto ao réu. Ele, amicus curiae, amigo da corte, está junto ao juiz. Está junto ao juiz. Está lá para auxiliar o juiz. Então, veja, o amicus curiae gera ampliação subjetiva
porque é o ingresso de um novo sujeito. Mas não gera ampliação objetiva porque ele não faz pedido, ele não está lá porque ele quer algo, ele está lá para auxiliar o juiz, né? Então, a gente tem ampliação subjetiva, mas não tem ampliação objetiva da lite, porque entra mais um, só que não altera nada, nem os fatos, nem o direito, nem a causa de pedir e nem os pedidos. Ele se contenta com o que já está pedido ali pelas partes e entra, na verdade, para auxiliar o juiz a tomar a melhor decisão possível, ou para o autor ou para o réu, tanto faz, mas o que se quer é a melhor decisão possível no caso concreto. Gente, essa parte conceitual, né, ela não tinha no código quando a gente fazia esse estudo pelo código de 73, né? Essa parte conceitual, ela só passou a ser necessária quando o código de 2015 trouxe o amicus curiae, porque o amicus curiae é totalmente diferente do que se tinha até então. E aí a gente passou a ter que ter uma teoria geral de intervenção de terceiro para conseguir, né, conciliar todos os institutos, né? Porque o amicus curiae é totalmente diferente, né? E a gente passou, então, a ter que generalizar, porque se a gente não generalizasse, a gente não conseguiria trabalhar com amicus curiae, né? Essa generalização toda é para explicar ou para justificar o amicus curiae. No fundo, é isso. Rodrigo. Oi? É Luciano. Oi, Luciano. O especiato, ele consultou meu pai e minha mãe e disseram que é um problema eu na aula, né? Falaram para o especiato e ele pode ser testemunha. Mas, por exemplo, agora você colocou amicus curiae ajuda o juiz. Eu vou voltar para uma citação que você fez do caso da Febraban que está correndo. Que os efeitos vão ser para todos os bancos e vai afetar a economia de todos os bancos. Quando entra aquela turma, aquelas bancas de advogado, etc., eles não estão tomando a parte dos bancos? Como que eles estão assessorando? Eu não entendi essa parte que você coloca. Olha, ele está assessorando o juiz. Ele está o quê? Ele está munindo o juiz não sei, de jurisprudências, de formas para decidir. O que é esse de ajudar o juiz e não estar por uma das partes? Eu estou te dando um caso aqui que você colocou, que eu entendi que era um amicus curiae, entrar a Febraban, né, por todos os bancos. Ou a pergunta não cabe, estou falando muita besteira, corta o meu microfone. Não, você está certo. Você está certo. A Febraban é amicus curiae e ela está lá para auxiliar o juiz. Só que, esse é o pulo do gato, na verdade, quando a gente estuda o amicus curiae. Nós precisamos diferenciar o amicus curiae dos auxiliares da justiça, dentre eles, por exemplo, o perito, né? Por quê? Porque apenas os auxiliares da justiça, dentre eles o perito, que devem seguir a imparcialidade, devem ser imparciais. O amicus ele é um auxiliar, vamos ao auxiliar do juiz, ele não é auxiliar do juiz tecnicamente falando, ele entra para ajudar o juiz. De que forma? Trazendo subsídios. E o que é subsídio? É qualquer coisa. Pode ser jurisprudência? Pode, não tem problema. Pode ser citações de legislação nacional? Pode. Pode ser citação de legislação internacional, como é em outros países? Pode. Pode ser citação de fatos? Pode. É qualquer coisa, né? O amicus curiae ele entra para auxiliar o juiz, trazendo qualquer coisa, jurisprudência, lei, fatos aí. Só que não se exige do amicus curiae imparcialidade, né? Porque senão ele seria propriamente um auxiliar da justiça, ele seria um perito. Se o juiz quiser imparcialidade, ele não vai obter do amicus curiae,
ele vai ter que nomear um perito e aí o perito vai fazer uma análise imparcial. O amicus curiae, ele não tem essa exigência de imparcialidade. E aí fica claro, né, por que a FEBRABAN, né, não está impedida, porque a FEBRABAN pode ser amicus curiae, porque ela tem algum interesse, né, porque ela representa bancos, e tendo interesse, ela pode intervir no processo, né, o que justifica a intervenção é o interesse, né, e ela tem interesse porque ela representa banco, e ela ingressa no processo, então, como? Como amicus curiae. Ah, mas ela vai puxar a sardinha para o banco. Claro que vai. Mas quem disse que o amicus curiae precisa ser imparcial? Não precisa. Da mesma forma que, nesse mesmo caso que eu disse para você, para a turma, né, que gerou a intervenção do amicus curiae, nada impede, por exemplo, da associação de mutuários, né, da associação de moradores de determinado bairro financiado por banco, ingresse no processo. Essa associação de mutuários vai ingressar no processo? Vai, porque tem interesse. Se tem interesse, pode ingressar. De que forma? Como amicus curiae. Para auxiliar o juiz? Sim. Mas claro que vai puxar a sardinha para o mutuário contra o banco. Tem algum problema nisso? Não, né? Não tem. Então, em momento algum, eu disse que o amicus curiae tem que ser imparcial. Ele entra para auxiliar o juiz de alguma forma, dando subsídio, mas não necessariamente que ele vai ser imparcial, porque o amicus curiae não decide, o amicus curiae traz subsídio aí. A FEBRABAN vai puxar a sardinha para o banco, a associação de mutuário vai puxar a sardinha para os mutuários, não tem problema nenhum, porque o amicus curiae não tem obrigação de ser imparcial. Para se ter uma ideia da amplitude que é o amicus curiae, se a gente pegar aquela ação em que o STF entendeu pela possibilidade ou descriminalização do aborto do feto anencefálico, nós vamos ver que atuaram como amicus curiae a Sociedade Brasileira de Embriologia, a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, e atuou como amicus curiae a LBV, né, que é uma entidade católica. As entidades médicas foram favoráveis, né, pelo aborto, pela descriminalização do aborto do feto anencefálico, que foi a tese que foi admitida pelo STF e foi padronizada aí no direito brasileiro. E a LBV, né, a entidade da Igreja Católica, dos bispos, foi contrária, dizendo que o aborto, mesmo de feto anencefálico, tinha que ser criminalizado, tinha que ter mantido a criminalização por questões religiosas, né, por questões de proteção do direito absoluto à vida, né, e claramente não foram manifestações neutras, né, não foram manifestações imparciais, nem dos médicos e nem da Igreja Católica, né. Então, pensar que a amicus curiae é auxiliar da justiça não está errado, mas a gente não pode exigir do amicus curiae, como se exige da justiça, como se exige do juiz, imparcialidade. O amicus curiae ele não está lá para ser imparcial, ele está lá para auxiliar, mas ele não está lá para ser imparcial. Ele vai lá puxar a sardinha, sim, né? Ele vai lá puxar a sardinha. Então, tome cuidado. Juiz é imparcial, auxiliar da justiça é imparcial, perito é imparcial, mas o amicus curiae não. O amicus curiae não. Ele auxilia o juiz, mas ele pode e deve ser parcial. Que o senhor até brincou, falou, gente, a bancada de advogados defendendo a FEBRABAN enchia praticamente o plenário, né? Fazendo uma menção. Falei, esses caras não estão lá para não fazer nada, né? Não, o amicus curiae, a gente vai ver mais para frente, né? O amicus curiae, ele nasceu para ser parcial. E aí não tem problema nenhum. Né? Os caras estão lá para defender teses mesmo, né? Puxar a sardinha para o lado deles. Então não tem problema nenhum.
Ao contrário, nasceu para ser parcial. É assim, é para ser assim mesmo. E o professor Esquina levantou a mão também. Desculpa, é uma correçãozinha. A LBV, Legião da Boa Vontade, é uma entidade, é uma seita, digamos assim, religiosa. Você se referiu aí, acredito, à CNBB, não é isso? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é isso? Agora eu não sei, professor, se foi ela que se opôs à legalização do aborto, e essa é realmente católica. Então eu acredito que seja a C, porque foi uma entidade católica. Eu falei LBV por desconhecimento, então. Foi uma entidade católica. Então é a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu acho que foi então a CNBB, que interviu como amicus curiae. Acredito que tenha sido a CNBB, né? Defendendo uma tese jurídica, né, com base no direito canônico e com base no direito à proteção absoluta da vida, né? Direito à proteção absoluta da vida. Então, deve ter sido a CNBB. Eu falei LBV por desconhecimento, então. CNBB. E não tem problema nenhum, né? Então, eu costumo usar esse exemplo para mostrar a amplitude do amicus curiae, né? Mostrar a amplitude do amicus curiae. A tese é uma tese jurídica com base no direito à vida, mas é uma tese também com fundo religioso, justificada e justificável dentro do processo aí, né? Então é bem amplo mesmo. E claro, estava lá para tomar partido, né? Como amicus curiae, estava lá para tomar partido. É para isso mesmo, né? O amicus curiae. Bom, pessoal, então adiantando aí, o amicus curiae, na verdade, a gente não trabalha com interesse jurídico, né? O amicus curiae, como admite até teses religiosas, como nesse caso, a gente amplia ainda mais. No amicus curiae a gente trabalha com interesse institucional, né? A gente vai ver mais para frente aí quando entrarmos no amicus curiae, mas o amicus curiae ele trabalha com interesse institucional, que é mais amplo do que interesse jurídico, né? E aí o Luciano perguntou, o que o amicus curiae faz? Traz jurisprudência? Traz qualquer coisa, né? Porque ele está ali defendendo o interesse institucional, o interesse social, e se ele quiser trazer, então, fundamentos religiosos, ele pode, né? Não tem problema ou não tem proibição alguma, né? Qualquer tipo de interesse mesmo, né? Inclusive interesses sociais, aí, étnicos, né? Qualquer um. Aí. Então, o amicus curiae ele é bem genérico mesmo, ele é bem ampliado. Aí. Bom, pessoal, e com isso, né, a gente terminou os resultados. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre resultados? Ou não, né? A gente pode dar sequência aí. Fiquem à vontade. Se não tiver, a gente vai diminuindo agora essa abstração, né, e vai tornando o amicus curiae um pouquinho... a intervenção de terceiro um pouquinho mais concreta, né? Então, a gente vai afunilando agora, né? A gente vai concretizando um pouco mais aí a intervenção de terceiro. Bom, pessoal, e a gente precisa estudar agora os tipos de processos que admitem ou não admitem intervenções de terceiro, né? Alguns processos vão admitir intervenção de terceiro, outros não, né? Bom, pessoal, começando aí, claro, pelo nosso processo civil. Pessoal, e no processo civil, a intervenção de terceiro, ela é bastante generalizada. Ela é bastante generalizada. No processo civil, todo e qualquer processo aí admite intervenção de terceiro. A gente só não vai ter intervenção de terceiro, pessoal, nos processos do juizado especial, né? Então, no processo civil, todo e qualquer processo admite intervenção de terceiro, a gente só não vai ter intervenção de terceiro em processos dos juizados, né? Por quê? Porque o juizado, ele trabalha com processos mais simples.
Porque a ideia básica do juizado é que esse processo seja célere. E se a gente permitisse intervenção de terceiro nos juizados, na prática, esse processo ia demorar, ele ia ficar complicado, né? Porque envolver mais gente, né? E se ele ficasse, então, complicado, ele ia demorar mais. E demorando mais, ele iria de forma contrária à ideia do próprio juizado. Então, para evitar essa complicação e essa demora processual, a lei dos juizados, né, a Lei 9.099, ela proíbe, então, intervenção de terceiro nos juizados. Ela proíbe, então, a intervenção de terceiro nos juizados. Não vai ter, né? Por expressa proibição de lei. De resto, pessoal, nos processos civis que não sejam afeitos, então, a juizado, beleza, pode intervenção de terceiro aí, sem problema nenhum, né? Só no juizado que está proibido aí. Bom, pessoal, só que como toda boa regra tem a sua exceção aí, o juizado, gente, admite uma única intervenção de terceiro, né? Em regra, o juizado não admite intervenção de terceiro. Mas, como toda boa regra tem exceção, excepcionalmente, né, o juizado admite uma única intervenção de terceiro. E aí a gente já começa a trabalhar, então, com as modalidades. Qual é a única modalidade de intervenção de terceiro que o juizado admite? Exceto desconsideração da personalidade jurídica, né? O juizado aí vai admitir, no máximo, desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, admite-se em juizado desconsideração da personalidade jurídica aí. Bom, pessoal, mas no processo civil aí, a intervenção de terceiro é algo bastante amplo mesmo, né? Só no juizado que não admite, exceto a desconsideração da personalidade jurídica aí, que admite-se em juizado. Bom, pessoal, segundo tipo de processo, processo penal. Processo penal. Pessoal, aqui a coisa muda de figura. Por quê? Porque no processo penal, em regra, não se admite intervenção de terceiro. Em processo penal, não se admite intervenção de terceiro, né? Em processo penal, não se admite intervenção de terceiro. Por quê? Porque se no processo penal pudesse livremente ter intervenção de terceiro, ia virar uma verdadeira bagunça, né? Então, está processando o filho, a mãe ia ingressar, a avó ia ingressar, a tataravó ia ingressar, né? A Associação Brasileira aí do Direito Garantista iria ingressar, o PCC, por que não, iria ingressar defendendo, já pensou? Ia virar uma salada e esse processo não ia terminar jamais, né? Até a sogra, né? A sogra, né? Até a sogra. Uma sogra intervir, a sogra pode. A gente vai ver que pode, né? A sogra pode. Né? A sogra do réu pode. A gente vai ver que pode aqui. Mas, pessoal, para fins de defesa, ia vir todo mundo, né? E se entra muita gente, esse processo não acaba. E no processo penal que não acaba, prescreve, né? O crime prescreve. Então, a regra é não admitir intervenção de terceiro. Exceto uma, né? Exceto uma. E todo mundo já ouviu falar dessa intervenção de terceiro no processo penal, que é a assistência à acusação, né? A assistência à acusação, né? Que é feita pela vítima, ou se ela morreu, né, pelos parentes da vítima aí, né? Então,
Então, no processo penal, a gente admite como intervenção de terceiro, no máximo, a assistência à acusação da vítima ou dos parentes aí, né? E aí a brincadeira, né, que o professor Esquina fez, né, e eu brinquei também, a sogra, né, a sogra do réu, né? A sogra do réu pode intervir. Por quê? Porque ela vai intervir como assistente de acusação, né, para condenar mesmo o réu, né? Então, a sogra do réu pode, né? Mas, pessoal, brincadeira, né? Quem intervém como assistente de acusação é a vítima ou os parentes da vítima, não é o réu ou o parente do réu, pelo amor de Deus, né? A sogra do réu pode até ter interesse que o réu seja condenado, mas ela não tem possibilidade de intervir no processo, né? Quem funciona como assistente de acusação é a vítima ou, se ela faleceu, os parentes da vítima. Pessoal, agora, veja só, nesse caso, né, de assistente de acusação, a ideia não é propriamente obter uma condenação do réu. É claro que o assistente de acusação está lá, e se ele está lá, ele vai ajudar a tentar condenar o réu, né? Mas a ideia não é propriamente a condenação do réu, né? Ainda que, claro, o assistente de acusação também trabalhe para isso. A função precípua, na verdade, do assistente de acusação além de obter a condenação, mas permitir a reparação do dano. Então, o que o assistente de acusação quer não é a condenação em si. Ele até precisa da condenação, mas o que ele quer é obter a reparação do dano, né? E é isso que justifica, na verdade, a intervenção da assistência de acusação, da vítima com o assistente de acusação. Por quê? Quem faz a acusação no processo penal é o Ministério Público. E o que o Ministério Público quer? A condenação. E aí ele luta para condenar, né? E ele faz de tudo para condenar. E, claro, ele tem know-how para isso, né? Ele tem know-how para isso. O promotor de justiça, o procurador da República, ele tem know-how, ele tem treinamento para buscar a condenação. Não há sombra de dúvidas em relação a isso. Só que o que é importante para ele é condenar. Ele não está preocupado se vai ter indenização pecuniária, indenização financeira para a vítima ou seus familiares. Isso, na cabeça do promotor ou do procurador da República, é algo, de certa forma, secundário. Então, ele busca a condenação, mas ele não busca a reparação do dano, propriamente dito. Ou ele não busca a liquidação, o quanto deve ser pago de liquidação de dano para a vítima. E, para fins, então, de buscar a reparação civil, né, ainda que dentro do processo penal, mas para fins de buscar a reparação civil ou a liquidação dos danos sofridos, é que se justifica, então, essa figura do assistente de acusação, né? Então, a gente tem uma ideia meio errada do que é assistente de acusação. O assistente de acusação, ele não está lá propriamente ou diretamente para buscar a condenação, porque isso o Ministério Público já faz e faz muito bem feito. O papel do assistente de acusação é, além da condenação, produzir provas referentes ao dano e permitir a liquidação desse dano já dentro do processo penal, né? Já dentro do processo penal. Do contrário, depois do processo penal, a vítima ou seus familiares acabariam sendo obrigados a mover um outro processo agora de natureza civil. Então, na prática, perderia tempo, que teria todo o processo penal, e aí depois do processo penal, a vítima ou os familiares teriam que mover um outro processo, que é o processo civil, para liquidar esses danos. Ao passo que, se essa vítima ou se esses familiares já constituem um assistente de acusação dentro do processo penal, o MP busca a prova para condenar e já o assistente de acusação busca a prova para liquidar os danos. E aí, quando o processo penal termina, já se obtém a condenação e já se obtém a própria liquidação dos danos, sem que haja necessidade de um outro
processo AI. Né? Mas veja, essa nomeação de assistente de acusação pela vítima ou seus familiares, ela é facultativa. Se nomear, vai facilitar. Mas se não nomear também não tem problema. Tendo a condenação do processo penal, essa vítima ou seus familiares promovem aí um processo posterior para liquidação dos danos também. E vocês até já estudaram, só um minutinho, só para terminar, e vocês já estudaram até o nome desse processo civil posterior ao processo penal. Quem lembra? A ação civil ex delito, né? É a famosa ação civil ex delito. Se nomeia assistente de acusação, pode ser que nem tenha essa ação civil ex delito, porque o assistente já consegue liquidar os danos no próprio processo penal. Mas se não nomear, ou se o assistente não conseguir liquidação no processo penal, sem problema, as vítimas ou os familiares, depois do processo penal, ingressam aí com ação civil ex delito. E aí vão liquidar num processo civil posterior. Né? Então, veja, voltando à pergunta do especiato, esse é um caso totalmente facultativo, né? Um caso totalmente facultativo aí de intervenção de terceiro. Oi, Luciano, você ia comentar alguma coisa? Fique à vontade. Não, ia manifestar o pouquíssimo conhecimento jurídico que eu tenho, né? Mas o professor já fez o comentário, né? Ia falar justamente do ex delito, né? Mas se era esse o caso, mas o professor acabou com a minha onda, então eu vou ficar aqui quietinho. Vou ver se eu tento dar uma outra bola dentro aí mais para o final da aula. Então tá bom. Né? Mas é justamente esse caso aqui. Nomeia o assistente de acusação, ele no dia a dia se imagina que ele está lá para condenar o cara e tal. Claro, ele vai fazer esse papel também, mas ele não se limita a isso. Ou pelo contrário, ele não pode se limitar a buscar a condenação. Ele tem que buscar a condenação mais a liquidação dos danos para tentar evitar ou subsidiar de forma mais completa possível uma futura ação civil ex delito aí, né? Dentro do processo penal, né? Ou previamente, né, dentro do processo penal aí. Bom, pessoal, e para a gente terminar esse primeiro bloco da nossa aula aí, o terceiro tipo de processo, que é o processo trabalhista, né? Processo trabalhista. Pessoal, e aqui também, em regra, não se admite intervenção de terceiro no processo do trabalho. Em regra, não se admite intervenção de terceiro no processo do trabalho. E o motivo pelo qual não se admite intervenção de terceiro no processo do trabalho é um motivo, na verdade, temporal, né? Por quê? Porque o processo do trabalho ele veio com a CLT, né? Com a consolidação das leis do trabalho. E a CLT é da década de 40. E na década de 40, infelizmente, né? Ou infelizmente não, era uma situação de fato, ou de desenvolvimento da ciência processual. Não se tinha intervenção de terceiro de forma ainda sistematizada no direito brasileiro. Então, na verdade, o processo do trabalho previsto na CLT não tem intervenção de terceiro, porque quando o processo do trabalho foi criado, não se tinha intervenção de terceiro no direito brasileiro como um todo, né? A intervenção de terceiro só foi sistematizada mesmo com o Código de Processo Civil de 73, né? E a CLT ela é uns 30 anos antes do Código de Processo Civil de 73. Então, ela não traz previsão aí sobre intervenção de terceiro. Agora, pessoal, jurisprudencialmente, né, a jurisprudência aí tem admitido o amicus curiae, né, o amicus curiae. Então, a CLT não fala nada de intervenção de terceiro, porque ela é anterior às intervenções de terceiro, né? Mas a jurisprudência já tem admitido o amicus curiae, né? A jurisprudência admite o amicus curiae. Olha que legal, a inovação, né? E
a doutrina diz que tem que ter, no processo do trabalho, denunciação da lide, né? Que é uma outra modalidade de intervenção de terceiro que a gente vai estudar daqui a pouco, né? E a doutrina fala aí que deveria ter no processo do trabalho a denunciação da lide. No entanto, a jurisprudência não admite, né? Infelizmente, agora é infelizmente mesmo, a jurisprudência não admite denunciação da lide, né? Infelizmente, a jurisprudência não admite a denunciação da lide, né? E, pessoal, isso é um problema gigantesco. Isso é um problema gigantesco. Eu não vou dizer ainda o que é a denunciação da lide, porque a gente vai estudar depois. Mas eu vou adiantar e eu vou falar que a denunciação da lide é a forma de trazer a seguradora para dentro do processo. Então, veja, se houve um acidente do trabalho e o empregado, vítima desse acidente do trabalho, entra com uma reclamação trabalhista contra a empresa empregadora, até aí tudo bem. Mas a empresa empregadora tem um seguro, a forma de trazer a seguradora para dentro de processo é fazendo a denunciação da lide à seguradora. E então, a empresa empregadora fica doida para denunciar a lide à seguradora. O empregado entra com reclamação trabalhista contra a empresa empregadora, que tem seguro. E aí, a empresa empregadora fica doida para denunciar a lide à seguradora. Por quê? Se a empresa empregadora tiver que pagar a indenização ao empregado, vítima do acidente, se a seguradora já está dentro do processo, na prática, quem vai pagar a indenização não é a empresa empregadora, é a seguradora. Mas não pode. Então, olha que coisa maluca. O empregado entra com a reclamação trabalhista contra a empresa tem o seguro, mas não pode trazer a seguradora para dentro do processo, e a empresa vai ter que sozinha tocar o processo. Se ela perde, ela paga a indenização para o segurado e depois de pagar a indenização é que a empresa empregadora vai poder mover um segundo processo contra a seguradora para pegar de volta aquilo que ela já pagou, A doutrina fala que deveria, no processo do trabalho, ter denunciação da lide. Por quê? Porque se no processo do trabalho tivesse denunciação da lide, ficaria melhor para o empregado receber, porque ele poderia cobrar a empresa empregadora e a própria seguradora. Ele cobraria os dois, né? Então, a doutrina fala, olha, não tem na CLT, mas deveria ter, porque na prática isso geraria ou isso facilitaria o recebimento pelo empregado, porque ele cobra no mesmo processo tanto a empresa quanto a seguradora, e ele teria, então, dois patrimônios garantindo aquela dívida, duas chances de receber. Só que a jurisprudência não admite. E no meu ver, no meu entender, que não vale nada, de forma boba. Por quê? Porque o argumento da jurisprudência para não admitir não é um argumento material, é um argumento processual, que tem seu fundamento, mas, na minha opinião, é bobeira, né? Ou é uma inutilidade aí. Por quê? Pelo seguinte, o argumento é o seguinte, a jurisprudência fala, olha, a Justiça do Trabalho, ela tem competência para as ações trabalhistas. Então, o empregado pode mover ação contra a empresa empregadora, ainda que decorrente de acidente do trabalho, porque é uma ação trabalhista, é uma ação que decorre de uma relação de trabalho. Contudo,
a Justiça do Trabalho não pode julgar a seguradora, porque o vínculo entre a empresa empregadora e a seguradora não é um vínculo trabalhista, não é um vínculo decorrente do trabalho, é um vínculo contratual. E a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar relação contratual que não seja trabalhista, que não seja contrato do trabalho. Então, a jurisprudência não admite a denunciação da lide à seguradora porque por entender que a Justiça do Trabalho não teria competência para julgar a seguradora, né? Então, a competência seria limitada à reclamação do empregado contra a empresa trabalhista, mas a empresa empregadora. Mas a empresa empregadora não poderia trazer a seguradora dentro do processo, porque a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar o vínculo contratual e a seguradora aí. É um fundamento juridicamente ou processualmente válido? Claro que é, e muito forte. Mas, na minha opinião, é bobo, porque gera duas demandas. Então, você vai ter um processo... Olha que coisa. Você vai ter, então, um processo trabalhista do empregado vítima do acidente contra a empresa empregadora. E aí, depois, você vai ter um segundo processo na Justiça Estadual, né, da empresa empregadora segurada contra a seguradora. O que poderia ter sido feito e resolvido num único processo, dentro da Justiça do Trabalho, que tem um volume menor de processo e, portanto, julgaria tudo isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais célere, com a grande vantagem da Justiça do Trabalho ser estruturada em prol do empregado. E aí a Justiça do Trabalho meteria fumo tanto na empresa empregadora quanto na seguradora, né? E, portanto, a possibilidade do empregado vir a receber é muito maior e a garantia também, né? Porque teria o patrimônio da empresa e o patrimônio da seguradora garantindo a mesma obrigação ao empregado, né? A doutrina vai por essa linha, a jurisprudência não admite, fundamentando na incompetência, então, da Justiça do Trabalho para julgar a seguradora aí. E na prática a gente tem, então, dois processos, né? E aí também respondendo a pergunta do especiato, a gente vai ter um processo do empregado contra a empresa empregadora e a empresa não pode trazer a seguradora. E depois a empresa perde, paga e entra um segundo processo, né? Vai ter um segundo processo, então, que vai discutir, na prática, os mesmos fatos contra a seguradora aí. E olha que maluco, o primeiro processo é na Justiça do Trabalho, o segundo processo é na Justiça Estadual, né? O segundo processo é na Justiça Estadual, sem problema nenhum, né? Por uma questão de competência material que vocês já estudaram aí no semestre passado, em teoria geral do processo. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou os tipos de processos, vimos aí as peculiaridades que se tem no processo civil, no processo penal e no processo trabalhista, e agora a gente está finalmente apto para estudar, então, as modalidades de intervenção de terceiro. E a gente vai ver as modalidades como era no CPC de 73 e como ficou no CPC de 2015 aí, conforme essa tabela que está na tela de vocês. Pessoal, eu vou interromper o vídeo para não ficar muito longo, né? Mas a gente continua batendo um papo aqui. Depois a gente faz o intervalo e a gente volta para o próximo bloco. Aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma crítica, sugestão? Fiquem à vontade. Aí.